Pessoal, para fecharmos aí o que nós tínhamos para esta semana a respeito de teoria, falta então tipos de licitação, bem tranquilo, tá? Lembrando que essa semana o que eu fiz? Eu fiz um recorte de alguns assuntos que caem em provas, mas eles em grau menor de cobrança, como por exemplo ocorre com modalidade de licitação, certo? Mas como eles caem, você vai perceber aí que eu separei os exercícios, mas ele não separei eles como um assunto propriamente dito. Eu peguei os tipos e também peguei as fases da licitação, englobei tudo e coloquei todo o conteúdo praticamente que já foi cobrado no CESP aí relacionado a isso, ok? Para nós, e aí eu fracionei em dias para a gente também fazer um estudo aprofundado desse conteúdo, porque pode estar previsto na tua prova e você vai garantir o teu ponto. Vamos lá. Então, tipos de licitação. Primeiro, então, o julgamento das propostas será sempre objetivo, perfeito? Então, sempre vai ter aí o cunho objetivo, em observância ao princípio do julgamento objetivo, ok? Então, a comissão de licitação ou responsável pelo convite deve realizar em conformidade com os tipos de licitação, certo? Então, vai ter critérios que são prévios ao ato convocatório, prévio à licitação, certo? Então, previamente estabelecido no ato convocatório de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos. Para que isso? Para não ter surpresa, para não chegar na hora alterar aí algum critério, sendo beneficiado ou prejudicado o fornecedor, por exemplo. Então, esses critérios são objetivos. Para isso foi criado o que? Os tipos de licitação que podem ocorrer. O que o examinador às vezes ele tenta confundir o pessoal, dizendo que tipo de licitação, convite, tipo tomada de preço, tipo concorrência. Isso daí é tipo ou é modalidade? É modalidade. Então a modalidade não se confunde com o tipo de licitação. Então essa questão é bem batida em prova, então não esquece isso. Tipos de licitações são referência aí aos critérios que vão ser utilizados para o julgamento objetivo das propostas, ok? Quais são os tipos de licitação que nós temos? O mais comum, menor preço, certo? Então, tipo menor preço, quando a seleção da proposta mais vantajosa para a licitação determinar que será o vencedor do licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou carta convite e ofertar aí o menor preço, ok? Então, por exemplo, vou comprar material de expediente, vou comprar lá lapiseira. Quem vai ganhar? Dentro das minhas especificações, quem ofertar o que? O menor preço. Então, um fornecedor ofertou R$5, outro 4, outro 3, outro 2,50. Quem vai ser o vencedor? Quem ofertou por R$2,50. Ponto. Nós também temos a melhor técnica, certo? E técnica e preço. Melhor técnica. Então, você vai então selecionar um fornecedor de acordo com alguns critérios também objetivos que o fornecedor precisa para ser classificado em primeiro lugar. Por exemplo, vamos supor que você esteja contratando aí uma empresa por meio de licitação para capacitação de servidores, para um curso de formação dos servidores, ok? Então, quem eu vou contratar? Pelo menor preço, vou contratar uma empresa para
me entregar o produto para ministrar a aula pelo menor preço? Se eu fizer assim, corro o risco de trazer o quê? Uma empresa com menor preço. Quanto menor for o preço, menos em tese vai ocorrer o que? Pagamentos para instrutores, certo? Então, quanto menos recursos tiver, menos instrutores, menos qualificações. Então, vai estar atrelando aí o que? Se o menor qualidade, uma menor qualidade vai estar refletida aí pelo menor preço. Provavelmente vai ocorrer isso. Então, eu vou optar pela melhor técnica, certo? Então, eu vou colocar lá dentro do meu edital o que? Uma tabela, certo? E com alguns critérios e uma pontuação. Então, por exemplo, supor que agora eu vou colocar experiência dos instrutores, quantidade de instrutores vai influenciar a experiência de instrutores, a qualificação técnica deles, mestrado, doutorado, experiência em sala de aula, que mais? Material didático, qual o formato, qual é o quantitativo, quais são as especificidades relacionadas a isso. Então eu vou trazer uma tabela com pontos. E aí depois, quando a empresa me ofertar ali, ela me trazer a documentação dela, comprovando que ela atende a esses requisitos. Exemplo muito clássico aí. Vamos trazer para o concurso para ficar mais fácil. Quando você faz um concurso e lá tem o que? Titulação, certo? Titulação vai ter lá mestrado, doutorado, especialização, lato sensu, experiência profissional, e ali vai ter o que? Uma pontuação. Isto é mais ou menos parecido com o melhor técnica, ok? Agora, técnica e preço. Então eu vou fazer o que? Vou pegar os dois e fazer uma média ponderada, e aí em cima disso vai sair o primeiro colocado, beleza? Que mais? Melhor lance ou oferta. Agora é o que? Melhor lance, caso de alienação, caso de leilão aí, por exemplo. Perfeito? Então vai ser isso. Melhor técnica, eu desconsidero o preço? E aí, o que você acha? Resposta: não. Como que funciona na melhor técnica? A melhor técnica, vamos supor que fosse lá a quantidade de pontos, fosse 100 pontos, tá? Teve 3 empresas, empresa A, empresa B, empresa C, 4 empresas, empresa D. A primeira empresa, ela cotou lá quantidade de pontos, ela conseguiu aí 80, aqui ela conseguiu 70, aqui ela conseguiu 85 e aqui ela conseguiu 90. Aqui o preço, vamos supor, foi de 50, então o preço foi de 50, que foi de 45, que foi de 55, aqui foi de 60, certo? Como que vai acontecer agora? Em tese, quem ficou em primeiro lugar? Só pela melhor técnica. Melhor técnica nós estamos definindo aqui. Melhor técnica vai ser o que conseguiu mais pontos. Então, em ordem de classificação, ficou a empresa D com 90 pontos. Depois nós temos a empresa C com 85 pontos. Depois nós temos a empresa A com 80 pontos. E por fim nós temos a empresa B com quantos pontos? 70. Ok? Agora o que eu vou olhar? Eu vou olhar aqui R$50, tá? 45. Qual é o menor preço? Quem foi? 45. Então aqui tem o AB, ficou em 45, aqui é o preço, tá? Ficou em 45. Depois nós tivemos quem?
A, que ficou com 50. Depois tivemos aqui a C com 55. Por fim a D com 60. Então nesse caso aqui eu estou analisando pela melhor técnica, perfeito? Então agora o que eu vou olhar? Eu vou olhar, melhor técnica foi da empresa D. Só que o melhor preço foi quem? A empresa B. Então eu vou dar a oportunidade da empresa D cobrir a oferta ou ofertar os R$45, certo? Veja que ela está colocando que o preço dela sai por 60. Não, eu estou falando para ela agora pelo preço. Você vai ter que chegar no preço de B. Se ela falar que não chega, morreu. Vou para a segunda e a C vai verificar se entrega pelo preço de B, porque é o menor. Não entregou, foi desclassificada. Vou para a empresa A. A empresa A, você faz pelo preço da 45, é o preço da B? Faço. Perfeito. Quem foi a vencedora da licitação? A empresa A, com 80 pontos, a melhor técnica. E o preço vai ser de R$45. Nota que não é técnica e preço, foi só técnica, mas o preço não foi desconsiderado. Agora na técnica e preço vou fazer o que? Uma média ponderada, certo? Então vamos colocar aqui esse pontos, vamos supor que esse aqui fosse peso 3 e o preço fosse peso 4. Então eu vou pegar o 80 vezes 3, dividir mais o peso 4, multiplicar por 50 e vou fazer uma média e vou dividir eles depois por esses valores parecidos também, ok? Então vou fazer a média ponderada e vou chegar a um número. Esse número eu vou chegar a quem? Ao vencedor, ponto. Não vai ter essa possibilidade de eu ir para o menor preço, porque eu estou analisando agora conjuntamente o preço e a técnica, ok? Seria isso. Então os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço são utilizados exclusivamente, mas exclusivamente nem tão exclusivamente, para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial elaboração de projetos, de cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva em geral, e em particular para a elaboração de estudos preliminares e projetos básicos e executivos. Então aqui nós temos ainda aí para agências de publicidades, o julgamento técnico ou técnica e preço foi incluído pela lei 12.232 de 2010. O que é curioso aqui então? O termo exclusivamente da lei. Então a própria lei abre possibilidade de utilização dos referidos tipos para contratação de fornecimento de bens e execução de obras. Então, por exemplo, já vimos algumas questões, comentamos algumas questões relacionadas à obra que foi solicitada aí técnica ou técnica e preço. Pode? Pode. Então, a prestação de serviço não propriamente de natureza intelectual. Então, a técnica ou técnica e preço são utilizados em regra para objetos que exigem, no mais das vezes, a intelectualidade para sua execução, mas podem ser utilizados em qualquer objeto. Em qualquer objeto a ser contratado pela administração, desde que devidamente justificado. Beleza? Então seria isso. Agora vamos para as questões. Um abraço e fiquem com Deus e mantenham o foco. Nós estamos avançando na matéria. Você está conquistando aí mais alguns pontinhos aí na sua prova. Beleza? Veja que
Para você passar no concurso, você tem que construir esse teu conhecimento. Então, você está no caminho certo, não desista, ainda que às vezes você ache que não está conseguindo, que está chato, tem que conciliar com outras coisas. Lembre que a persistência é o segredo aí do teu sucesso. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e a tua prova está chegando.